atraso. Carmen, posso dar uma advertência por 15 minutos de atraso? Se a pessoa está se atrasando pela primeira vez por 15 minutos, você vai chamar, vai conversar, vai aplicar uma advertência verbal, vai perguntar se está tudo bem, vai perguntar como é que eu faço para te ajudar a chegar dentro do horário. Ah, é porque o ônibus atrasou. E qual é o ônibus mais cedo que esse? Né? Então, você sempre vai estar buscando o ônibus mais cedo, algo assim, porque o teu horário de entrar é esse. E quando você chega 15 minutos depois, você faz falta. Sempre na classe, na categoria, na tranquilidade, né? Se ele volta a fazer isso, você fala, conforme advertido verbalmente no dia tal, por ter chegado 15 minutos atrasado, voltou a chegar uma hora, meia hora atrasado, né? Por estar repetindo, né, o seu comportamento, está sendo advertido sobre isso, ok? Simples assim, ok? É bem tranquilo, gente, é bem tranquilo de fazer, mas o importante é você criar uma política onde fique muito claro sobre as faltas e sobre os atrasos. A lei diz que por tolerância ele pode se atrasar até 5 minutos, não podendo passar de 10 por dia. Então esse é um desconto que você não pode fazer, mas não é um atraso que você tenha que tolerar, porque é tolerância e não habitualidade. E ninguém está aqui para brigar com o empregado, gente, para com isso. É sempre na categoria, é sempre na classe, é sempre conversando, é sempre sendo bastante transparente, bastante sincero, né, com a pessoa, de que realmente esse não é o comportamento esperado dela. É só isso, gente. É só isso, né? E se a pessoa não quiser assinar, tudo bem. Você chama as testemunhas. Alguém aqui perguntando, nossa, mas eu só tenho um empregado. Então, você só tem um empregado e ele ainda está sendo advertido, tá complicado na tua empresa, né? Aí você vai precisar chamar para testemunhar alguém mais, ou teu sócio, ou contador, ou alguém que está ciente. Talvez você possa fazer uma única testemunha em vez de duas. Se o juiz perguntar por que não tem duas, você explica que só tinha um empregado e você tem que arrumar uma testemunha de que ele não quis assinar, ok? Agora, veja só a pergunta da Paula. Quando falta, não avisa. Depois de 2 dias, comparece e apresenta o atestado. Está correto? Está correto, Paula. Quando ele falta, você não tem mando sobre ele. Você não tem mando. Não tem jeito, né? Então, você não pode exigir que ele te avise. Imagina se ele faltou, foi atropelado e está internado. Como é que ele vai te avisar? Então, isso tudo a gente conversa com a pessoa que é entendido como sendo um comportamento responsável. E aí que eu falo para vocês que o primeiro ponto é cultura, né? Qual que é a cultura da tua empresa? Quais são os valores da tua empresa? Você trabalha os valores da tua empresa? Tem um valor que seja cooperação, contribuição, que você traga isso nas reuniões? Você faz reunião com a sua empresa? Porque aí as pessoas vão fazer isso não é porque você pôs numa política que ela tem que fazer. Porque se você coloca numa política que ela tem que te avisar no dia seguinte que ela faltou ou no mesmo dia que ela faltou, você está indo contra a lei. Mas se você tem uma cultura de valores e de pessoas que se preocupam umas com as outras, a cultura é como se fosse uma mão invisível. É por isso que eu sempre começo meu programa implementando uma cultura forte nas empresas. É como se fosse uma mão invisível, gente. Entendam isso. Mas você tem que implementar passo a passo, definir quais são os valores, tudo isso, entende? E aí a pessoa vai te avisar não porque você pôs na política, ela vai te avisar porque ela tem integridade, respeito, cooperação, quais valores que você instituiu, ok? Olha, Laís, quando não entrega atestado, desconta no salário, depois ele diz que tem atestado. Laís, o que diz a sua política? Você tem uma política clara, falando sobre horários e tudo mais? Que a pessoa deveria ter entregue o atestado imediatamente ao retorno da sua empresa? Se você não tem, acaba passando por esses perrengues, ok? Eu não aceitaria, mas cada coisa errada que acontece na nossa empresa, gente, é só um ups,
Ups, aqui tem uma coisa para eu consertar. Ups, aqui tem uma política nova para eu fazer. Os bons empregados, eles amam as políticas, eles amam as regras, entendam isso. Eu tenho um aluno, Maron, ele tem uma empresa de construção civil, um comércio, que tem uma empregada dele que procurou por ele outro dia e falou assim: Maron, não é possível, seu Maron, ali na cozinha tá cheio de farelo de pão para tudo quanto é lado. Vamos fazer uma política de que cada um que come pão deve varrer o seu farelo. Ele achou o máximo, porque toda semana ele criava uma política nova. E isso já estava fazendo parte da cultura da empresa. Então as pessoas já sabiam que quando tem um erro, ups, é o momento de se criar uma política. Yuki tem um funcionário que vive faltando por causa da criança de 1 ano. Ela tem a mãe da criança, né, que não trabalha fora. Será que posso chamar atenção sobre isso? Milky, quem chama atenção é mãe, né? Quem chama atenção é mãe. O que você precisa deixar muito claro é quais são as regras e a política na tua empresa. Porque o que acontece? Essa história de ficar acompanhando criança tal, é criança até 6 anos de idade e de acordo com a Convenção Trabalhista é 1, 2, 3 vezes ao ano, entende? Não tem essa história de que está sempre faltando para acompanhar a criança. Isso não existe, Mas como você permitiu que a pessoa tivesse essa vida boa até agora, você vai precisar criar uma política a partir de agora e colocar toda a política de horário lá.